Você já ouviu falar de um livro que seria mais antigo do que a própria Bíblia? Mais antigo que os Vedas, que a Torá? Um livro escrito antes da história, e talvez antes até do homem. Chamam-no de livro de Dzian, mas quase ninguém o viu. E segundo alguns, talvez nunca tenha existido, e é exatamente por isso que ele continua vivo, entre o rumor e o silêncio, entre o que se diz e o que se esconde. Dizem que suas páginas falam da origem do universo, não como uma explosão de partículas, mas como o despertar de uma consciência, um som primordial, uma luz que nasce do nada e dá início a tudo. Mas há algo estranho. Esse livro não está em museus, nem em universidades, nem em templos. Nenhuma prova, nenhum fragmento, nenhuma foto. Só o testemunho de uma mulher, Helena Blavatsky, que jurou tê-lo traduzido de uma língua ainda mais antiga que o sânscrito. Uma língua secreta, chamada Senzar. E então a pergunta inevitável: se o livro de Dzian realmente existe, por que o mundo nunca pôde vê-lo? Será que foi escondido? Que alguém o protege? Ou o teme? Ou será que ele nunca foi um livro, mas uma revelação que só pode ser lida com os olhos da alma? Talvez a história humana tenha sido escrita sobre as cinzas de uma sabedoria anterior. Uma sabedoria proibida, que tenta emergir em cada era e que sempre é silenciada. Enquanto muitos procuravam respostas nos céus, uma mulher ousou dizer que as encontrou nas montanhas do Tibete. O nome dela era Helena Blavatsky, e ela dizia ter ouvido o eco dessa sabedoria perdida. Mas quem era ela, afinal? E por que o mundo acreditou ou temeu suas palavras? Toda história tem uma testemunha, e toda testemunha tem seus fantasmas. A mulher que trouxe à luz o livro de Dzian se chamava Helena Petrovna Blavatsky. Nascida em 1831 na Ucrânia, então parte do Império Russo, ela foi pianista, viajante, médium e, segundo alguns, a primeira grande mística globalizada da era moderna. Mas, acima de tudo, Blavatsky foi uma ponte entre o oculto e o visível, entre o que a ciência rejeitava e o que a religião não ousava tocar. Ela dizia ter viajado ao Egito, Índia, Tibete, mas não como turista. Ela procurava por algo, por mestres, por sabedoria esquecida, por o que ela chamava de a doutrina secreta. Em 1875, em Nova York, ela fundou a Sociedade Teosófica. O objetivo? Reunir todas as religiões sob uma só luz. Mas não a luz de um dogma, a luz de uma sabedoria anterior aos dogmas, uma verdade primitiva. Ela dizia: todas as religiões nascem de uma mesma raiz, e essa raiz está mais profunda do que qualquer escritura escrita. Foi em 1888 que Blavatsky publicou sua obra mais ambiciosa, A Doutrina Secreta, em 2 volumes. E é nesse livro que aparecem pela primeira vez os versos conhecidos como as Estâncias de Dzian, fragmentos enigmáticos que ela afirma ter traduzido de um manuscrito que só os iniciados poderiam compreender. Ela insiste: não criou o texto. Ela o recebeu, de fontes espirituais superiores, mestres que não pertencem a um país, mas a um outro plano. E então a dúvida surge como sombra: seria Blavatsky uma mensageira ou uma criadora de mitos? Ela não foi uma santa. Foi acusada de fraude, de charlatanismo, de exagero. Mas também foi venerada como profetisa, como reveladora, como canal de algo que não pode ser medido por microscópios nem dogmas. O que ela viu no Tibete? Com quem ela falou? E por que insistia tanto que havia um livro que ninguém mais podia tocar? Mas talvez para entender o poder desse livro, a gente precise ver o que ele dizia, não com os olhos da razão, mas com os olhos do silêncio. O que há nas Estâncias de Dzian que fazem tanta gente acreditar que a criação não começou com uma explosão, mas com um sussurro? Antes que a Terra existisse, antes que a luz fosse separada da escuridão, antes mesmo do tempo ser contado, havia o silêncio. A primeira estância do livro de Dzian começa assim:
O eterno Pai, envolvido em seu sempre invisível hábito, dormia no seio profundo do espaço. Nada se movia, nada vibrava, nada era. O universo, dizem os versos, estava adormecido. Não havia forma, nem som, nem desejo. Somente uma consciência latente, aguardando o momento de despertar. E então, o despertar aconteceu. O tempo não existia, pois dormia no seio da duração infinita. A mente universal estava em repouso. E daquilo que não tinha nome surgiu o som primordial. Então a mãe se expandiu, envolvendo-se em 7 peles. A centelha brilhou, o raio atravessou. É uma linguagem densa, simbólica. Mas o que isso quer dizer? Blavatsky interpreta. O universo nasce não de uma explosão física, mas de uma vibração. O som primordial seria o princípio da criação, como o verbo de João 1:1. A mãe é o espaço cósmico, o útero da realidade. As 7 peles são os 7 planos da existência. Segundo o livro de Dzyan, tudo o que existe é consciência que se densificou. Você, eu, a matéria, a dor, a memória. Tudo é feito da mesma substância, consciência em diferentes níveis de vibração. E mais, a criação não é linear. Ela não aconteceu uma vez e acabou. Ela acontece em ciclos: nascimento, destruição, renascimento. Assim como nós, que nascemos, morremos, voltamos, sem lembrar de onde viemos. Essa visão não nega a ciência, mas a transcende. Ela não diz que o Big Bang está errado. Ela diz que antes da explosão, houve intenção. E se isso for verdade, nós não somos acidente, somos eco. Mas como Blavatsky traduziu essas palavras? De onde vieram essas instâncias? Segundo ela, foram escritas numa língua que não existe em nenhum dicionário humano. Uma língua guardada pelos mestres e nunca ensinada à humanidade comum. Seu nome é Senzar. E seu significado continua um enigma. Toda escritura nasce de uma língua, e toda língua carrega um mundo. Mas o livro de Dzyan, segundo Blavatsky, foi escrito numa língua que ninguém fala. Uma língua que não aparece em pergaminhos antigos, nem em tábuas de argila, nem em templos escavados. Essa língua se chama Senzar. Ela seria mais antiga que o sânscrito, mais ancestral que o hebraico, mais profunda que qualquer idioma humano conhecido. Blavatsky a descreve como uma linguagem sagrada preservada por iniciados, os mestres do Tibete, e inacessível à humanidade comum. Não é uma língua para conversar, é uma língua para transmitir consciência. Ela dizia: Senzar é a linguagem do conhecimento arcano. Ela sobreviveu em silêncio, nos lugares onde o mundo não ousa entrar. Mas aqui nasce um novo enigma. Como ela traduziu um texto escrito numa língua que ninguém mais conhece? Críticos a acusaram de invenção. Disseram: se não há dicionário, não há prova. Mas Blavatsky insistia: o Senzar não é aprendido, ele é lembrado. Para ela, o conhecimento sagrado não era armazenado em bibliotecas, mas na própria alma antiga de quem se prepara. É como se certos saberes não pudessem ser ensinados, apenas despertados. E se for verdade, o livro de Dzyan não seria um livro como os outros, seria um espelho espiritual, onde só enxerga quem já começou a lembrar. Mas se essa língua é secreta e o livro não pode ser exibido ao público, então quem o guarda? Segundo Blavatsky, o livro de Dzyan não foi perdido, ele foi protegido, por seres que não se mostram, mas que vigiam a humanidade há milênios. Eles são chamados de mestres. E vivem, diz ela, nos lugares onde o céu toca a neve. Se o livro de Dzyan não foi inventado, e se ele também não está perdido, então ele foi escondido, guardado, preservado. Mas por quem? Blavatsky dizia: a sabedoria verdadeira nunca desaparece. Ela apenas se retira quando o mundo deixa de ser digno dela. E os que a guardam não são homens comuns. Ela os chamava de Mahatmas, ou
como ficaram conhecidos depois, mestres ascensos, seres antigos, despertos, homens que transcenderam os ciclos de dor e renascimento, e que agora, do alto do Himalaia ou de planos invisíveis, vigiam o curso da humanidade. Blavatsky afirmava ter contato com dois deles, Moria e Kudhumi. Eles não só a instruíram, como teriam enviado cartas físicas a outros membros da Sociedade Teosófica. Cartas que até hoje estão preservadas em museus como o de Londres. Ela dizia que esses mestres são parte de uma fraternidade oculta, a grande fraternidade branca, não de cor de pele, mas de luz. Um círculo invisível de iniciados que age em silêncio, guardando conhecimentos de civilizações anteriores à nossa e decidindo quando a humanidade está pronta para saber. Segundo essa visão, o livro de Dzyan está protegido em mosteiros secretos do Tibete ou mesmo em bibliotecas etéricas, fora do espaço e do tempo. Apenas alguns são levados até lá, e menos ainda retornam. Mas há um risco aqui. Porque essa narrativa, poderosa, simbólica, arquetípica, pode tanto libertar como dominar. A promessa de que existe alguém mais sábio que cuida de tudo por nós é ao mesmo tempo consolo e prisão. Mas Blavatsky jamais se disse líder. Ela se dizia mensageira, uma intermediária entre o visível e o invisível. Mas, e se tudo isso for mentira? E se esses mestres nunca existiram? E se o livro de Dzyan nunca foi guardado? Por que nunca existiu? Críticos dizem que tudo isso é invenção, ficção mística disfarçada de verdade ancestral. E ainda assim, por que há quem leia essas instâncias e sinta que algo profundo desperta? Até agora, tudo o que ouvimos é grandioso, cósmico, lindo. Mas, e se for apenas invenção? O livro de Dzyan, ao contrário de outros textos antigos, como os Vedas, os manuscritos do Mar Morto ou os papiros egípcios, nunca foi exibido, nunca foi fotografado, nunca foi traduzido por um comitê independente, nunca foi encontrado em escavações. As únicas versões conhecidas vêm dos escritos de Blavatsky. Ela afirmava que traduziu, mas nunca apresentou o original. E isso abriu espaço para críticas. Estudiosos do século XIX a acusaram de plágio, de sincretismo forçado. Diziam que ela combinava ideias da Índia, do Tibete, da Cabala, do gnosticismo, e costurava tudo com um estilo poético para parecer revelação. A pergunta inevitável ecoa: e se ela simplesmente criou tudo? Mas será que uma criação inválida o valor? Será que uma coisa precisa ser real, no sentido arqueológico, para ser verdadeira no sentido simbólico? Porque mesmo sem prova física, milhares de pessoas leram as estâncias de Dzyan e sentiram algo despertar por dentro, assim como sentimos ao ler a Divina Comédia de Dante, que nos levou ao inferno e ao paraíso, sem que ninguém duvidasse do valor da jornada. Ou os diálogos de Platão, que narram ideias surgidas do silêncio, ideias que nunca foram provadas, mas transformaram o mundo. Carl Jung dizia que um símbolo é verdadeiro quando ele nos transforma. Não importa se ele aconteceu literalmente, o que importa é o que ele toca em nós. E o livro de Dzyan toca em algo muito primitivo, muito anterior à lógica, toca o mistério de existir. E talvez seja por isso que, mesmo sem prova, mesmo sem confirmação, as pessoas continuam lendo. Continua existindo gente que sente, não com os olhos, mas com a alma. Porque mais do que provar, esse livro propõe. E o que ele propõe é profundamente perigoso para os que desejam manter as perguntas trancadas. Talvez o mais importante não seja se o livro de Dzyan existiu, mas o que essa história faz com você agora. Porque, de algum modo estranho, ela toca algo que está além da lógica, como se falasse direto com uma parte nossa que já sabia. A ideia de que o universo nasceu da consciência e não de matéria traz um consolo difícil de explicar. Você não é um erro biológico. Você não é produto do acaso. Você é memória. E se tudo é vibração,
como dizem as instâncias, então a dor também tem sentido. A queda também é parte. A separação é o caminho, de volta à unidade. Essa narrativa não exige fé cega. Ela oferece imaginação sagrada. Ela diz: o que você sente, essa saudade estranha, esse vazio, pode ser um eco de algo que você já soube e que agora tenta lembrar. Mas há um cuidado aqui, porque a ideia de que existe um conhecimento reservado, um círculo de escolhidos que detém as chaves do universo, também pode ferir, pode nos tornar eternos dependentes, sempre esperando que alguém superior nos diga o que pensar, o que sentir, o que fazer. A sabedoria que cura é aquela que nos desperta, não a que nos adormece sob promessas. E se o livro de Dzian for, na verdade, um símbolo de algo que já está em você? Talvez o livro não precise ser lido, talvez ele precise ser recordado, mas se essa ideia é tão transformadora, tão bela, tão profunda, por que ela é tratada com silêncio? Por que esse livro, seja símbolo, seja realidade, incomoda tanto? O que há nele que ameaça tanto as instituições, as certezas, as paredes que construímos ao redor da alma? Ideias costumam ser combatidas com argumentos, mas algumas são combatidas com silêncio. O livro de Dzian, mesmo sem prova física, segue sendo uma das obras mais comentadas e mais evitadas da tradição esotérica moderna. Por quê? Porque ele desloca os alicerces. Se ele for real, ele é mais antigo que a Torá, que os Vedas, que o Gênesis. Ou seja, coloca todas as religiões no papel de sucessoras, não como verdades absolutas, mas como ecos de uma sabedoria anterior. Se ele for simbólico, ele ainda assim propõe uma visão de mundo onde o divino nasce de dentro e onde ninguém precisa de intermediários para despertar. E isso incomoda, porque tanto a religião institucional quanto a ciência materialista perdem o monopólio da narrativa. Religiões perdem o direito exclusivo de dizer o que é sagrado. E a ciência perde a certeza de que tudo é apenas matéria. É por isso que o livro de Dzian, real ou não, ameaça. Ele ameaça estruturas que se sustentam sobre o medo. Medo do invisível, medo do desconhecido, medo de que você descubra que não precisa pedir permissão para acordar. Mas, talvez, o mais perigoso não seja o que está escrito nas instâncias. Talvez o mais perigoso seja o que elas despertam. Porque se o livro de Dzian for mesmo um espelho, então a pergunta não é se ele existe. A pergunta é: quem você se torna, se ele for real? Você ouviu uma história, ou talvez uma lembrança, do que seria o livro mais antigo do mundo, escrito antes do tempo, guardado por mãos invisíveis, protegido por silêncio e mistério. Você conheceu Helena Blavatsky e a ousadia de afirmar que a origem do universo não está nos telescópios, mas no despertar da consciência. Você viu as instâncias, o som primordial, a mãe cósmica, o silêncio antes da luz. E talvez tenha sentido que essa narrativa não pertence só ao passado. Ela está viva, porque ainda ecoa aqui. O livro de Dzian pode nunca ter existido como objeto, mas como ideia, como símbolo, ele talvez seja mais real do que nunca. E agora, a pergunta não é mais sobre Blavatsky, ou sobre o Tibete, ou sobre a linguagem perdida. A pergunta é sobre você. Quem você se torna, se isso for verdade? Quem você está pronto para ser, se a consciência for mais antiga que a matéria? E se a sabedoria que você busca lá fora estiver apenas adormecida dentro de você? No próximo episódio, vamos mergulhar nos guardiões invisíveis dessa tradição. Quem são os mestres ascensos? O que é a grande fraternidade branca? E como essa ideia moldou toda uma geração espiritual moderna? Se esse vídeo despertou algo em você, escreve nos comentários: eu lembro. E compartilha esse vídeo com quem você sente que também está tentando lembrar.